Meus nobres amigos e irmão em Cristo, saudação de paz para todos. Quem tem o prazer de vos cumprimentar nesta feita é o seu amigo e irmão em Cristo, pastor Dário Cunha. Nós estamos aqui com mais uma lição de número 5, 3 de novembro de 2019, aonde nós estamos aí com o quarto trimestre de 2019, o governo divino em mãos humanas. A lição vai ser ministrada dia 3 de novembro de 2019, a instituição da monarquia em Israel. E desde já, amados, eu quero louvar a Deus pela vida dos amigos e também de todos aqueles que já são inscritos no canal. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E não deixe de deixar aquele joinha, né? Clique aí no joinha para que você possa nos ajudar a crescer o canal e também compartilhe para que Deus possa estar também abençoando a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos aí, a instituição da monarquia em Israel. O texto áureo está baseado em 1 Samuel, capítulo de número 8, e o versículo de número 4 e 5, que diz assim: Então todos os anciões de Israel se congregaram e viram a Samuel a Ramá e disseram: Eis que já está velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Olha que coisa maravilhosa que nós vemos já aqui, logo de início, neste texto áureo. O que nós podemos observar aqui, que o desejo de ter um rei não era errado. O erro não estava no desejo. O erro estava na motivação do desejo. Qual era a motivação do desejo? Quando nós olhamos aqui para o versículo em que nós lemos, nós vamos ver que eles estavam querendo ser igual às outras nações. Este é o problema que desagradou a Deus. Não é porque eles queriam ter um rei. Não, deles querer ter um rei, até se nós formos analisarmos com bastante cuidado, nós vamos observar que Deus também estava nos planos de colocar um rei em Israel. Mas o motivo pelo qual eles queriam é que estava aí trazendo um grande desabor para o povo de Israel. Porque o motivo deles era ser iguais às nações pagãs. O motivo deles era imitar as nações inimigas, até mesmo do próprio Deus. Nós vamos ver que Paulo, ele escrevendo a sua primeira carta ao Timóteo, no capítulo 3, ele vai falar sobre isso no versículo de número 1. Ele vai dizer: quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Agora, nós temos que saber quais são os motivos que levam a pessoa a esse desejo. Qual é a vocação que a pessoa tem? Qual é o motivo que leva a pessoa a sentir esse desejo? Aí nós vamos observar que a maioria, da situação que vem acontecer problemas e às vezes até fracasso ministerial é o motivo de ter aquele desejo não é o motivo pela qual a chamada exige, Hoje nós podemos observar que um dos erros muito grande de um pastor, de um presbítero, de um evangelista, de um missionário, não é o desejo de ser, mas sim o que motiva a ser. Nós vamos ver que o que motivou ali na época dos profetas,
eu até considero como digamos assim, um declível, né, na área profética, que nós vemos ali a passagem de Elias para Eliseu e de Eliseu para Geazi. O que motivou Geazi ao ministério profético não foi a chamada de profeta, não. O que foi, o que alavancou o ministério de Geazi foi a posição em que Eliseu se encontrava. Ou seja, ele achou que o profeta tinha vantagem demais. Então ele não sentiu chamada pela alçada do ministério, e sim pelas vantagens que o ministério lhe proporcionava. Que nós não venhamos a ser motivado por aquilo que o ministério possa oferecer, mas sim por aquilo que a chamada exige de cada um de nós, né? Então nós temos aí essa lição maravilhosa para a nossa vida. O objetivo geral da lição é mostrar que, para tomar decisões, o crente deve pedir orientação de Deus. Isso aqui é muito importante. Nós temos que ter essa convicção de estar pedindo orientação de Deus para tudo aquilo que nós vamos fazer, principalmente no que tange a obra de Deus. E a leitura bíblica em classe está em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4 ao 7, e depois 1 Samuel, capítulo 10, do versículo 1 ao 3, ou melhor dizendo, ao 7, do versículo 1 ao 7 de Samuel, capítulo 10. E nós vamos ver aqui, amados irmãos, os objetivos específicos dessa lição. Primeiro, conceituar a monarquia. Segundo, explicitar a escolha de Saul como rei. Terceiro, especificar o rei que o povo escolheu. Então é muito importante nós entendermos tudo isso aqui. Vamos lá. Primeiro tópico vai falar por que a monarquia? É uma pergunta, né? Um sentimento de orgulho nacional. Olha para os irmãos ver. Os israelitas só buscavam a Deus em tempo de dificuldade, ou seja, o tempo que estava passando por momentos difíceis é que eles lembravam de Deus. Segundo a Bíblia, né, nós podemos observar que Deus chamou Israel para ser um líder espiritual de todo o mundo, ou seja, todas as nações teriam Israel como exemplo, mas eles assentaram no seu coração a não ser diferente, e eles começaram agora a sentir desejo de ser igual às demais nações. Olha para os irmãos ver, o problema não estava no regime monárquico. O problema para com Deus não era o sistema monárquico, e sim a razão pela qual o povo queria a monarquia. Nós podemos observar que o que estava por trás do desejo do povo de Israel era ser igual, era ser semelhante, era ter um rei que fosse igual, famoso, igual os demais das outras nações. E isso, amados irmãos, afrontou diretamente o coração de Deus. O próprio Samuel sentiu-se rejeitado. Haja visto que ele sentiu-se rejeitado não por suas qualidades, não pelas suas atitudes, mas por ser uma pessoa já de idade, já ser velho. E quando ele olha para dentro da sua casa, ele vai ver que ele não tinha ninguém para substituir. E aí nós vamos ver, amados irmãos, algo muito interessante aqui nesse primeiro ponto, é que o perigo é quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus quer para poder, digamos assim, satisfazer um desejo meramente humano do nosso coração. E quantas pessoas hoje têm deixado
de satisfazer a Deus para poder satisfazer um mero desejo do seu coração. Nós podemos observar, amados irmãos, que o apóstolo Paulo ele faz uma recomendação que nós não deixamos os bons costumes. E nós podemos até aqui salientar que é uma das coisas que nós sentimos muito, porque temos deixado os bons costumes de lado. Porque muitos hoje tendem a andar conforme aquilo que a moda ensina, aquilo que o mundo ensina, e muitas vezes não atentem para aquilo que Deus quer que nós o façamos. Nós precisamos atentar para a vontade de Deus. Aí nós temos aqui agora o segundo ponto, vai falar sobre o fracasso dos filhos de Eli. Então nós vamos ver aqui, primeira coisa que acontece nesta época, a arca é tomada, a arca já não estava mais entre o povo de Israel. E havia uma ameaça constante das nações inimigas, como os filisteus, invadir e ali trazer uma grande catástrofe para as nações, ou melhor dizendo, a nação de Israel, haja visto que eles já estavam vivendo uma verdadeira catástrofe espiritual. E aí, amados irmãos, quando nós olhamos, nós vamos ver aqui que o povo também olhava para os filhos de Samuel, que já não tinha um bom exemplo, que já não andava segundo o caminho de seu pai e o caminho de Deus. E a Bíblia, amados irmãos, ela faz questão de narrar também que Samuel teve um ponto muito importante, que é não esconder que seus filhos não tinham preparo para assumir o seu lugar. E aí nós vamos ver aqui uma qualidade muito grande em Samuel, qualidade essa que falta nos dias em que estamos vivendo, porque às vezes as pessoas começam a colocar os filhos para assumirem os seus lugares, os filhos para assumir a posição em que ele se encontra, mas não atentem para aquilo que realmente eles são capazes de fazer ou se estão preparados para assumir tal posição. E Samuel falou: não, meus filhos não têm vocação para isso, meus filhos não estão preparados para isso. E isso, amados irmãos, é muito importante. Nós vamos ver aqui que o próprio escritor, né, que é o nosso pastor Osiel Gomes, ele fez questão de dizer que não há problema nenhum em um pastor colocar o filho dele para substituir, desde que ele tenha chamada, desde que ele tenha vocação, desde que ele tenha aptidão para o cargo. Nós vamos entender, amados irmãos, que precisa de nós entendermos que para exercermos uma função ou exercermos um chamado, nós precisamos ter primeiro a chamada de Deus e vocação para isso, né? Paulo, ele vai falar isso com Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 7, né? Ele vai falar ali das qualificativas que Deus requer de um obreiro. Aí nós vamos ver aqui agora o terceiro ponto: rejeitando os planos de Deus. Escolher a monarquia naquele contexto era rejeitar os propósitos divinos, ou seja, nós podemos observar aqui, amados irmãos, que eles agora estavam rejeitando aquilo que Deus havia feito para eles até aquele exato momento. Olha, Deus tirou eles lá do Egito, colocou eles dentro da terra de Canaã e eles tinham convicção e plena certeza de que Deus poderia governá-los de forma extraordinária, mas eles deixam tudo isso para trás e agora começa a pedir um rei para poder lutar as guerras deles, ou seja, eles começam agora a desfazer daquilo que Deus havia feito para eles até o exato momento.
E aí nós podemos ver aqui, irmãos, que a lição até fala, não podemos perder a perspectiva de que é Deus que dá seus líderes à igreja. E aí nós podemos ver aqui que na obra de Deus nós não podemos trabalhar com achismo, né? Nós não podemos trabalhar com achismo, ou seja, a obra de Deus, ela não tem, eu acho que vai funcionar, eu acho que ele vai dar certo. Não, temos que orar, pedir a direção de Deus para que possa, amados irmãos, tomar atitudes certeiras, atitude que realmente é Deus controlando. Nós vamos ver aqui que esse repúdio que eles demonstraram a Deus era uma caminhada, amados irmãos, que eles estavam praticamente dizendo: nós não estamos mais confiando no que Deus pode fazer. Ou seja, eles estavam querendo agora esbarrar, né, em uma, digamos assim, sistema em que o homem agora pudesse resolver as coisas por eles. E isso, amados irmãos, nós podemos ver que o sistema monárquico nunca foi um problema para Deus. Mas, agora, o que era o problema que Deus via? Quem é que podia comandar o sistema? O problema não era a monarquia. O problema é quem iria exercer a monarquia. E Deus começa a trabalhar em cima disso aí. Nós vamos ver agora o segundo tópico, né? Vai falar assim, ó, a escolha de Saul como rei. Aí vem uma pergunta: por que Saul? Por que Saul? E aí nós temos aqui algo muito importante, que é, amados irmãos, a maneira que Deus escolhe, a maneira que Deus faz para escolher, né? Nós vamos ver aqui que ao longo de todo o livro de Samuel, o foco é voltado para Davi, ou seja, pouco se fala de Saul, né? Vai apontando muito para Davi. Mas a primeira coisa que nós devemos considerar aqui, amados irmãos, que Saul foi ungido rei pela vontade de Deus. Deus não era contra Saul, foi ele mesmo que apontou Saul, mas com um objetivo, para ensinar a nação de Israel. Ou seja, para dizer que o desejo do coração do povo engana, enganoso é o coração, enganoso é o pensamento do coração do homem. A Bíblia deixa bem claro a respeito disso, né? E nós podemos observar que eles falharam muito em achar que tinha condições, né, de ter ali um rei da maneira que eles achavam que deveria ser. Ou seja, o nosso pensamento, né, o nosso pensamento é um pensamento que vai trazer para nós alguns benefícios, digamos assim. É um pensamento que vai trazer para nós status, mas eles não sabiam que por trás daquele desejo deles estava os piores problemas que poderia existir. O propósito, amados irmãos, de Deus colocar Davi, ou melhor dizendo, Saul, era justamente para levar o povo a entender o que é uma escolha humana, o que é uma visão humana e o que é uma visão divina. O que é uma visão de Deus, o que é o achismo do homem e o que é aquilo que Deus realmente quer para nós. Então nós devemos entender isso. Tem muitas coisas que vêm sobre a nossa vida, não é, amados irmãos, porque Deus queria, mas é porque Deus está permitindo, porque nós pensávamos que era aquilo que era certo, ou pensávamos que ia dar certo. Então nós não podemos achar trabalhar com achismo, né? Devemos trabalhar com verdadeiramente revelação de Deus e a instrução da parte de Deus. Nós vamos ver, amados irmãos, que quando Deus ele vai ungir Davi, uma das coisas que a gente pode observar é que o próprio Deus vai dizer: eu achei Davi, né? Achei Davi. Se Deus achou, é porque ele estava procurando alguém que seria capaz de reger a nação
conforme o desejo do coração dele. Aí nós vamos aqui, ó, a unção de Saul, que é o segundo ponto, por Samuel. Na unção de Saul, nós vamos destacar alguns detalhes aqui. A unção antigamente era feita com azeite de oliva e a cerimônia simbolizava a investidura divina para o exercício do cargo, né? Olha para os irmãos ver. O nome Saul significa pedido a Deus. O próprio nome dele já indica que só estava entrando porque o povo pediu. O nome Saul significa pedido a Deus. Agora nós vamos entender aqui, amados, ou seja, cada um que é separado, cada um que é escolhido por Deus, ele tem que ter alguns quesitos. Ou seja, nós vamos ver aqui que precisa de confirmação. Não tem como nós, amados irmãos, ser chamado por Deus sem com a convicção do chamado e a confirmação. Nós vamos ver aqui, ó, os sinais da confirmação sobre a unção de Saul. 3 são os sinais que confirmaram a unção de Saul como rei. Primeiro, nós vamos ver aqui que vai dizer, ó, Saul encontra a jumenta do seu pai. Segundo, ele encontra o homem. 3 homens, né? Ele encontra 3 homens no Monte Tabor, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. E também ele alcança a capacidade de profetizar pelo Espírito de Deus. Então nós temos aí o primeiro sinal. O que representa o primeiro sinal? Né? A representatividade do primeiro sinal, ele vai falar, amados irmãos, do trabalho que o rei teria para ajuntar, para proteger, para guardar, para instruir, para poder dar a tranquilidade ao povo de Deus. Então, quando ele vê aí o primeiro sinal, que é encontrar as jumentas, né? Ele está falando do trabalho. Nós vamos ver que o trabalho que ele teve de sair para procurar, esse era o primeiro sinal. Segundo sinal, apontava para o sustento divino, que encontrou os 3 homens com 3 cabritos, 3 bolos e uma garrafa ou um odre de vinho, né? E aí isso aí fala do sustento. O rei, ele tinha que ter sustento, ou seja, ele tinha que dar instabilidade para a nação. Ele tinha que dar estabilidade para o povo. O povo tinha que ter condições de se alimentar. O povo tinha que ter condições de ver em Saul um refúgio, né? Então representa ali o sustento de Deus para o rei, para ele poder governar toda a nação. Terceiro sinal, nós vamos ver aí que o Espírito Santo se apossou, né, de Saul, a ponto dele profetizar entre os profetas. Mas Saul não era uma pessoa bem vista. Nós vamos ver que o próprio povo, quando começou a ver ele profetizando entre os profetas, perguntou, mas esse aí não é o filho de Quis? Esse aí não é Saul? Mas o que ele está fazendo no meio dos profetas? É interessante, amados irmãos, nós atentarmos para isso. Nós vamos ver que quando uma pessoa que ele não tem muitas qualidades para poder assumir uma determinada responsabilidade, as pessoas começam a falar, mas ele? Mas por que ele? O que está acontecendo? Ele até ontem? Não estou entendendo. Então, era a pergunta que eles faziam. Então, nós vamos ver, amados irmãos, quando nós entendemos isso, nós vamos entender que quem é chamado precisa se aplicar ao trabalho, precisa estar atento ao trabalho, ou seja, ele não pode, amados irmãos, de maneira nenhuma deixar o trabalho correr de qualquer maneira, ele tem que se aplicar ao trabalho. Segundo,
ele tem que sustentar-se pelo alimento sagrado, ou seja, o obreiro, ele tem que ter Bíblia. O obreiro, ele tem que ter a palavra de Deus. O obreiro, ele tem que se dedicar ao alimento da palavra. Terceiro, nós vamos ver aí, amados irmãos, que ele precisa de ser cheio do Espírito Santo. E não é só momentâneo que nem foi Saul. Ele precisa ser cheio de, amados irmãos, do Espírito Santo em todas as circunstâncias da sua vida. Esse aí é o segundo ponto que nós vamos ver aqui dentro dessa lição. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Terceiro tópico. O rei que o povo escolheu. Olha que coisa interessante, amados irmãos. Deus mostra para Israel que Deus tem o melhor para o seu povo. Só que o povo escolhe. Já falei aqui que o nome de Samuel significa pedido a Deus. Mas Deus, amados irmãos, ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando no meio do povo, né? Entretanto, para o povo, Saul era um candidato que enchia os olhos. Quando o povo viu, haja visto que no dia da sua aceitação, a Bíblia diz que ele se escondeu no meio das malas, né? Foi preciso alguém ser orientado por Deus para descobrir que ele estava ali no meio da bagagem, né? Então, mas quando ele saiu, o povo olhou e viu um homem de boa aparência, um homem que realmente eles olharam e falaram, esse aí pode governar nós. Mas nem tudo aquilo que parece é. E muitas vezes, amados irmãos, nós trabalhamos mais com os olhos do que com a razão. E nós precisamos entender que, ao invés de nós trabalharmos com aquilo que nós pensamos que é, buscar a direção de Deus para que realmente nós venhamos a agir conforme Deus quer. A Bíblia vai dizer que o povo não via nada mais e nada menos do que a aparência humana, mas Deus conhecia o coração de Saul. Aí você pode dizer, mas então por que Deus permitiu ainda? Deus queria dar uma lição para o povo. Deus queria mostrar para o povo que se eles deixassem tudo na mão dele, tudo seria melhor. Deus tem os melhores planos para o seu povo. Deus tem os melhores planos para a sua igreja. Mas nós precisamos entender que sem nós estarmos numa oração, numa consagração, numa busca diretamente de Deus, nós nunca vamos vivenciar o melhor de Deus. Aí vemos os direitos do rei. Samuel fez questão de deixar claro que o rei teria direito sobre o povo. Vocês querem ser igual às nações vizinha? Então vamos lá. O que o rei vai poder fazer? Ele vai poder alistar, ele vai poder convocar o povo, os homens, os filhos para ir para a guerra. O povo vai ter que trabalhar. O povo vai ter que começar a pagar imposto. Tem mais. O povo vai poder correr o risco de ser confiscado como escravo. Ou seja, o povo tinha que produzir. Com o rei agora, com o sistema monárquico, o povo tinha que produzir. Deixava de ser aquela, digamos assim, aquele povo nômade que vivia mais o clã familiar, mas agora tinha que prestar obediência ao rei. E com isso, o rei Saul foi o primeiro, né, além dos sacerdotes, além do templo, começar a cobrar o dízimo da produção daquilo que o povo produzia. Então nós vamos ver isso aí em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 10 e 17. Aí nós vamos ver aqui também, fazia parte do novo sistema político que o povo tanto desejava, um padrão desenvolvido pelas nações gentílicas. Ou seja, Deus permitiu que o desejo deles seja concretizado, mas agora eles iam também arcar com todas as consequências, né? Ou seja, isso tem sido consequência para nós até os dias atuais. Nós devemos respeitar
os nossos líderes nacionais e estaduais. Portanto, amados irmãos, nunca podemos esquecer que o nosso líder maior é Deus, é Ele que manda, é Ele que faz, é Ele que opera. O novo sistema político no aspecto teológico. Agora não seria diferente. O Senhor não se afastaria da nação. Se originalmente essa não era a vontade de Deus, o Criador usaria este modelo para guiar o seu povo. Ele já preparara um rei segundo o coração dele. 1 Samuel 13:14. Ou seja, Deus começou a trabalhar pelas falhas de Saul, para o povo entender que ele tinha um melhor preparado para a sua nação. Eu quero terminar essa lição dizendo para você, antes de tomar qualquer decisão, lembre-se que Deus tem algo melhor preparado para a tua vida. Lembre-se que Deus tem algo melhor preparado para onde que você está. Coloca tudo na mão de Deus. A conclusão que nós fazemos nesta lição é que devemos buscar a bênção de Deus, de que a nossa vontade, escolhas, esteja sempre bem alinhadas com as vontades de Deus. E para isso, só na oração. Que Deus em Cristo vos abençoe, fique na paz e segunda-feira que vem nós estaremos postando mais um vídeo para a honra e a glória em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Um abraço desse seu amigo e irmão em Cristo, pastor Dário Cunha. E você que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, deixe aquele joinha e que Deus possa estar abençoando a sua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz. Deus abençoe.